Vamos lá, minha galera, estudar mais um pouquinho sobre as predominâncias da região centro-oeste. Nós já falamos de algumas predominâncias, né? Lembrando para vocês o que significa a palavra predominância. Predominância é aquilo que se destaca, né? Na região centro-oeste. O que é que tem de destaque, na verdade, o que é que tem de importante, o que é que tem em maior quantidade, o que é mais se usa, o que é que chama a atenção na região centro-oeste. Isso são as suas predominâncias. Nós já falamos lá de algumas características da região centro-oeste, né? Onde nós falamos da demografia, dos seus grupos étnicos, dos habitantes, da formação da população. Então nós já falamos de algumas coisinhas, né? Alguns requisitos que predominam na região centro-oeste. O que nós vamos falar hoje é sobre o relevo, né? Relevo, o que é relevo? Relevo é como o solo se apresenta para nós. Como é que o solo da região centro-oeste se apresenta nas suas predominâncias. O que é que ele tem de predominante no solo da região centro-oeste. E aí eu trago para vocês aqui algumas características. Na leitura aí da página 191. Relevo. Como em quase todo o território brasileiro, o relevo da região ela é marcada por unidades suaves. O que significa isso? Nós não temos relevos muito altos, né? É claro que nós temos alguns tópicos, né? De maiores do que essa altitude, mas raramente esses relevos ultrapassam 1000 metros de altitudes. Como falando, né? Tem alguns pontos que são destacáveis. O relevo da região centro-oeste é composto por 3 unidades predominantes. Nós temos o Planalto Central, um grande bloco rochoso formado por rochas cristalinas e sobre as quais elas se apoiam em camadas de rochas sedimentares. Existem trechos em que as rochas cristalinas elas aparecem livres dessa cobertura das rochas sedimentares. Quando ela segue esse aparecimento das rochas cristalinas, ela vai dando surgimento aí de um relevo ondulado. Nas áreas em que as rochas cristalinas estão cobertas, né, pelas camadas sedimentares, são comuns as chapadas com topos planos, né, daí dá-se o nome de planaltos, planos e altos, e também em encostas que caem repentinamente, daí eles recebem o nome de serras. Nessas regiões, as chapadas possuem denominação chamados de chapadões. Existem algumas predominâncias de algumas chapadas que se destacam, né, na região centro-oeste. Elas estão presentes no estado do Mato Grosso, onde se destaca a Chapada dos Parecis, a oeste do Mato Grosso, e a Chapada dos Veadeiros, ao norte da divisa com Goiás. Então, ao norte, na divisa com Goiás, né? Lá também, a divisa do Mato Grosso com o Goiás, ao norte de Goiás, existe as Chapadas do Veadeiros. Em Goiás, além das Chapadas do Veadeiro, ele tem na divisa com o Nordeste. Lá, na divisa com o Nordeste, a gente sabe que o estado de Goiás, ela faz a divisa com os estados do Nordeste. Lá tem uma chapada chamada Espigão Mestre. Esse Espigão Mestre, ele serve como um divisor das águas. Ele faz a divisão da água da bacia do Tocantins, que é um estado da região norte, e a bacia do São Francisco, né? Que também tem uma passagem na região nordeste. Então, a Chapada do Espigão Mestre, ele faz o divisor dessas águas.
Nós temos a planície do Pantanal. A planície do Pantanal é uma planície inundável. Ela fica, na maioria do tempo, alagada, de formação recente, cuja uma altitude média é de aproximadamente, a planície tem aproximadamente 110 metros. É, portanto, uma depressão relativa. Essa depressão, eu já expliquei para vocês o que é uma depressão. É um local onde ele se encontra abaixo do nível da Terra, entre dois planaltos, o Planalto Central e o Planalto Meridional. Então, a depressão, ela tem um formato parecendo um formato de uma canoa. Então, daí forma-se a depressão, que é um lugar abaixo do que o nível da Terra, entre dois planaltos, central e meridional. A planície do Pantanal, ela é inundada pelo rio Paraguai e também pelos seus afluentes. Afluentes são rios menores que desembocam no rio maior, dando continuidade a esse percurso, Daí vai se formando uma bacia hidrográfica, que é o nosso próximo assunto. Mas ainda falando de relevo, o relevo da planície, ele tem duas feições, duas apresentações principais. Ele tem as cordilheiras, que são pequenas elevações, e não sofrem as inundações das planícies, da planície do Pantanal. Lá também tem as baías ou lagos. São partes mais baixas, possivelmente aí onde tem a presença das depressões, com formatos circulares, inundadas durante a estação chuvosa, formando aí as lagoas. Temos também um outro planalto que se destaca na região centro-oeste, é o Planalto Meridional. O Planalto Meridional, ele é caracterizado pela parte sul. Então, esse Planalto Meridional, que são lugares onde tem elevações de terras, planaltos, lugares planos e altos, onde ele vai se estender desde a região sul até o estado do Mato Grosso do Sul e de Goiás. Então, esse Planalto Meridional, ele não se estende ao estado do Mato Grosso, ele só vai Mato Grosso do Sul e a Goiás. Nele estão encontrados os solos mais férteis, mais ricos em fertilidade de todo o centro-oeste, a região centro-oeste. Esse solo fértil, ele tem a presença da terra roxa, que é a chamada solo massapê, onde esse solo ele é perfeito para a agricultura, na plantação de café e outras mais culturas, Então, possivelmente nesse lugar, entre o Mato Grosso do Sul e Goiás, é onde eles desenvolvem uma maior quantidade da agricultura, formada no sul de Goiás e no Mato Grosso do Sul. Ok? Vamos seguindo agora falando sobre a hidrografia da região centro-oeste. Hidrografia, como eu venho sempre falando e fazendo uma comparação, Hidro significa água. Toda palavrinha que tem a essência dessa palavra hidrocefaleia, é uma doença onde tem água no encéfalo. Hidroginástica, é a ginástica feita dentro da água. Hidrelétrica, é onde ele fornece energia elétrica através da água. Hidrografia é o processo onde tem o percurso das águas. Na região centro-oeste, existem muitos rios. Nós já falamos aqui que a região centro-oeste é a região que ela não possui, ela não é banhada pelo Oceano Atlântico, portanto, daí, mediante essa característica, ela não tem litoral, ela não possui praias. Então, a região centro-oeste é a única que não é banhada pelo Oceano Atlântico. Então, lá a água existente por lá, a hidrografia existente por lá, é feita através das águas fluviais.
água em que existem muitos rios. Esses rios eles vão ser agrupados são juntos, né, onde vai ser o rio maior com os seus afluentes, onde eles vão dar a existência de 3 grandes bacias. Bacia do Tocantins Araguaia, Tocantins do estado da região norte, e Araguaia, que é outro rio importante, né, que forma essa bacia. Então, o rio Tocantins, unindo-se ao rio Araguaia, ele vai ocupar o norte, a região norte, e pouco mais o oeste de Goiás. E também o extremo sul, leste de Mato Grosso. Então, essa bacia, ela não percorre pelo estado do Mato Grosso do Sul. Temos a bacia do Platina. Ela é subdividida ela tem o preenchimento da bacia da Platina com a bacia do Rio Paraná e da bacia do Rio Paraguai, no restante de toda a região. A bacia amazônica, o próprio nome já dá para dar uma identificada nela, né? Localizada em Mato Grosso que faz divisa com a região norte. Por lá, desloca-se grandes rios, como o Rio Xingu, ou os rios que formam as principais afluentes do Rio Amazonas, lá na região norte, como são os rios Tapajós, que tem como afluentes o Rio Juruema e o Rio Telespires, que aí forma a bacia hidrográfica Amazônia, que também percorre o estado do Mato Grosso, na região centro-oeste. Considerando que o Pantanal é uma das maiores extensões úmidas contínuas, ou seja, no Pantanal, na maioria das vezes, ele apresenta terras úmidas constantemente. Ele funciona como um grande reservatório que prendem a maior parte da água que vem do Planalto. Essas águas são rios que contêm cachoeiras, né? Ele vem do alto para baixo nas planícies, formando aí o Pantanal, onde essas águas são regularizadas à vazão do Rio Paraguai. A bacia do Rio Paraná é a que possui a maior capacidade de produção de energia do país. Existem lá várias usinas hidrelétricas na região, como a usina hidrelétrica do engenheiro Sérgio Mota e também a hidrelétrica de Belo Monte. Outra curiosidade, a baixa capacidade de drenagem dos rios e lagoas que formam o Pantanal, que vai formar o Pantanal, um lugar de inundações, juntamente com a influência do clima da região, ela vai fazer que cerca de 60% dessa água represada no Pantanal, ela vai sofrer a evaporação, né? Evaporação através da presença da irradiação solar. Então, 60% dessa água, ela vai subir como vapor através da evaporação. Daí se dá a hidrografia da região centro-oeste. Tudo ok? Assunto fácil, são as predominâncias, são o que se destaca dentro de relevo e hidrografia da região centro-oeste. Tudo ok, minha galera? Tchau, tchau. Um grande beijo para vocês.